Fala pessoal, nós estamos em mais um JBcast e eu peço a você que ative aí as notificações do sininho e possa assinar aí também o meu canal. Eu estou hoje aqui com Osa de Oliveira, que é lá da Dinamarca. Nasceu lá em Eu Aracaju, sabia. Aracaju, e é publicitário. Fala um pouquinho para nós, Osa, sobre você. Bom estar aqui, agradeço, meu bispo, uma honra muito grande. A equipe aqui maravilhosa aqui nos bastidores também, tropa muito boa. Mas são 35 anos na área, meu bispo, marketing político, marketing comercial. Enfim, e comecei sim, lá em Aracaju. E a partir daí a gente, partiu muito para a questão da comunicação política em geral. E é meu hobby, onde eu me identifico muito. Né? Então tem um período aí muito grande. Eu acho que, assim, grosso modo, campanhas em 15 estados brasileiros, uma infinidade enorme de prefeituras. Enfim, é uma caminhada Você faz campanha extraordinária. política para deputados, senadores, governadores. Nós começamos, né, lá pelo Nordeste, nós começamos com as campanhas proporcionais, né, que são senadores, deputados federais, deputados estaduais, depois até vereador. Né, e depois, mais tarde, né, aí a gente já passa a trabalhar em um nicho mais concentrado em campanhas majoritárias, né, para o executivo. Né, presidência, governadores e prefeitos. Esse é o nicho, mas gosto muito de todo tipo de campanha. Para vereadores, deputados, enfim, temos amigos demais nessa área. Nizango Anais, Duda Mendonça, João Santana. Quem é o melhor publicitário do Brasil depois de você? Começou lá atrás. Né? Começaram com os baianos. Né? Os baianos são extraordinários. Geraldo Walter, né? Ele morreu cedo, 40 e poucos anos. A partir deste camarada lá na Bahia, vem aí uma tropa, né, que cria uma escola de marketing político, né, comandado por Duda Mendonça. Depois o Nizam veio depois, né, mas o Duda Mendonça e uma tropa que a gente chama, né, a Escola Baiana de Comunicação Política. E, enfim, são grandes nomes que... São Paulo também tem muitos nomes, Chico Santa Rita, que veio depois, enfim. Osa, o grande assunto do momento é o tapa do Oscar. Né? Eu queria que você dissesse, tem muita gente dizendo que o tapa foi fake. O Jim Carrey, né, ele falou alguma coisa sobre se levasse um tapa na cara daquele ia processar. Foi mais ou menos isso? Como é que foi? Foi. Boa pergunta, Bispo. Gostei de iniciar com esse tema, porque primeiro que eu gosto demais do Oscar. Né? Eu gosto daquela festa, eu gosto daquele glamour, eu gosto daquela forma que os americanos fazem de autocelebrar, né, as coisas deles. Então, acho fantástico. E eu assisti. Assisti uma parte pequena, claro, do Oscar. Ele nem colocou a mão na boca? O tapa. Ele levou um tapa e não levou a mão na boca, virou para trás. Como é que é isso? A população levou um golpe com a cobertura da mídia? O tapa foi real, não foi? Há essa discussão incrível nos bastidores das revistas, dos órgãos lá de Hollywood. Tem um treinamento que o Will Smith fez sobre raspando o quadril, que é um treinamento sobre como você dá um tapa sem machucar. Tem. Ele sabe dar um tapa sem machucar? Tem. Isso está tudo no YouTube. Tem uma marcação, né, também tem a marcação, no piso, que tem a marcação vai de teatro, exato. A distância correta. Exato. Eu não sei, assim, eu não sei afirmar se foi tudo preparado, mas... desconfia que sim, eu não sei qual é a sua opinião. A minha opinião é o que está lá, meu bispo. Você já falou tudo porque você entende de cinema, você sabe muito de cinema. Enfim, o que é que acontece? Tem alguns lances lá que... Por exemplo, eles não entrevistaram nenhum diretor de cinema. Por que não entrevistou nenhum diretor? Porque o diretor de cinema ele vai explicar algumas coisas. Quais? Primeiro, o Chris Rock, né, coloca ele se inclina
na chegada de Will Smith. Depois se percebe que o Will Smith olha aquilo que no cinema, no teatro, tem uma marcação. A marcação é onde o ator ele deve ficar, já que você tem 1, 2, 3, 4 câmeras, então ele precisa ficar numa marcação definida. Ele não tem um set de filmagem que ele vai passear, tem uma marcação. Então o Will Smith ele fica na marcação. O outro ponto é que quando ele desfere o tapa, né, ele usa uma técnica de luta no cinema. Mas eu acho, meu bicho, que o que mostrou com toda clareza ser um fake é justamente o fato de você ter uma transmissão de um Oscar feito pela ABC, uma televisão extraordinária dos Estados Unidos da América. Você deve ter ali... Financiada pela Pfizer. Pronto, uma televisão... Exatamente. Aí você tem o que ali? 30 câmeras, fora as câmeras de segurança, já que ali você tem 2, 3, 4, 15 bilhões de dólares com os rostos mais conhecidos do planeta. E toda a imagem liberada foi apenas um ângulo. Imagina. Certo? Você tem um incidente histórico numa festa ao vivo, um ator da envergadura de Will Smith faz o que faz e a liberação é apenas um ângulo, que é justamente um ângulo que é usado muito nas cenas de pancadaria, que é aquele primeiro ângulo. Então, pessoal, né? Você está assistindo então... aí uma publicidade questionando por que não se foram mostradas as outras imagens. câmeras. Cadê as imagens? Aqui, ó, a gente tem aqui 2 câmeras. Eu posso mostrar Isso. para você 2 ângulos dessa conversa. Exato. Tem 3, tem uma terceira aqui de frente. Exato. E só foi mostrada uma, ó. Eu não sabia disso. Só tem um único ângulo liberado. Que é o ângulo que se usa para quando vai se fazer aquele... As cenas, exato, pelo menos o primeiro, aquelas né? brigas fake. Que o primeiro plano. Geralmente uma briga, né? Ela tem vários planos de filmagem. O diretor, ele elabora Você plano, não chega né? a afirmar que foi fake, mas você desconfia disso. Eu não desconfio, não. A gravação, ela é clara. Aquilo ali é claro que é fake. Agora vem o pós. Preparadíssimo, não tem... A coincidência é muito grande. E eu não estou nem falando ainda dos aspectos técnicos mais complicados, como o som do tapa. Né? Aqui nós temos técnicos aqui, quando você bota o som de um tapa, de um cachorro latindo, ele tem uma... A cerimônia do Academy Awards, né, do Oscar, estava em plena decadência. Né? A gente tem os números aí da audiência. Sim. E de repente surge um fato novo que põe o show do Chris Rock lá em cima, onde ele faz aquela performance dele e levanta de maneira astronômica o nome das 3 pessoas envolvidas, que é o Will Smith, que já tinha uma grande projeção, a esposa dele, e o Chris Rock. E o pessoal pediu a cabeça do Will Smith no primeiro evento do Chris Rock. Como é que foi isso? Não, aí o que acontece? Por isso que eu estou falando assim, meu bispo, que é uma excelente pergunta, porque eu adoro esse assunto. Né? O primeiro evento do Chris Rock, aí um gaiato diz assim, olha, chama um palavrão como Will Smith, né? E ele diz, não. Aí ele não permite. Ele contemporiza. Ele contemporiza e ele pede para parar. Então você já tem o primeiro... Levou um tapa na cara. E na frente de todo mundo, não está ofendido. Exato. E está defendendo o agressor. Exato. O nosso irmão, Denzel Washington, deu entrevista. Né, para um amigo seu, o Jay. Exatamente, ele deu entrevista agora essa semana. Né, e ele fala, né? É uma entrevista que ele está muito desconfortável. Tanto é que a frase, ele disse, olha, a gente não pode julgar. E aí o bispo insiste, né? E ele... Tá no YouTube a entrevista, tá em inglês, mas tem alguma coisa lá legendada, dá para o espectador dar uma olhadinha e ver que alguma coisa muito estranha aconteceu. Há muitas coisas muito estranhas acontecendo em Hollywood, há tantas coisas acontecendo na Disney agora, que foi contra o projeto de lei que foi então sancionado pelo governador DeSantis, afirmando que ideologia de gênero não poderia ser ensinada para as crianças. Então a Disney se pronunciou, fez um pronunciamento forçado, pressionada pelo grupo mais radical dos seus, a palavra politicamente correta é dos seus ajudadores, dos seus colaboradores. Sim. E a Disney se pronunciou contra a decisão do DeSantis de proibir o ensino da ideologia de gênero às crianças no estado da Flórida. E isso trouxe uma série de protestos, já que ela está com a agenda progressista
ao extremo onde a diretora, uma das diretoras da Disney, disse que tem uma filha pansexual. Pansexual é fazer sexo com tudo que se move, qualquer coisa. Imagine que mundo nós estamos vivendo, que tempos sombrios são esses. Mas, Loza, o homem foi na Lua? Não. Eu queria voltar a esse tema do Oscar para chegar a essa questão da Disney e esse tema interessantíssimo que você puxou. É a questão da audiência do Oscar. Já falei, adoro esse assunto. Esse ano o Oscar teve a segunda pior audiência da história do Oscar, que veio lá de 1927, 29 e mais ou menos, se eu não me engano. Foi o ano que você nasceu? Não, não senhor, não foi não. E aí o que é que acontece? Você tem aí a segunda pior audiência do Oscar da história. E a primeira? O ano passado. A maior audiência do Oscar foi em 1998, com o filme Titanic de James Cameron. Né? E aí você tem um filme extraordinário, né? Uma proposta incrível e 2 atores fabulosos na condução do filme. Tocando essa questão da Disney, fazendo o link desse assunto da Disney com a questão do Oscar. Teve em 98 57 milhões, Jota, veja que dado incrível. 57 milhões de pessoas, de norte-americanos, assistiram o Oscar em 1998. O Oscar desse ano, veja só a tragédia. Ele começou com 10 milhões. Esses dados, eles estão no Google. É porque a gente de marketing, principalmente marketing internacional, a gente acompanha o Nielsen, né? Eles têm o data lá que eles vão passando esses dados e a gente é fissurado nessas questões de audiência. Claro, pela questão da profissão. Então você vê o quê? Ele começou com 10 milhões, vai subindo e chega até 15, 17 milhões. Nós temos aí, quem for bom de matemática, uma tragédia. O 1998, 57 milhões de americanos, só americanos assistindo. E baixa para 10 milhões em 2022. Aí vem a pergunta. O que é que aconteceu com uma das grandes marcas universais, que é o Oscar? Eu identifico 2 problemas. Um é quando tem um sistema do cinema norte-americano chamado Star System. Eles montaram dito o seguinte: você vai assistir um filme por quê? Por causa do diretor? Antigamente era assim. Aí você tinha quem? Aí você tinha Francis Ford Coppola, você tinha Brian De Palma, você tinha vamos lá, Spielberg. Aí vem Martin Scorsese, aí vem Steve Spielberg e faz o quê? E acaba com esses caras. O cinema comercial, a edição de 3 segundos por frame e vamos embora. Nós certo? assistimos um filme agora juntos esses dias, que fomos assistir por causa do diretor, que é o diretor dos Transformers. Michael Bay. Michael Bay. É incrível. O som, a sonoplastia Exato. do filme, a câmera nervosa. Exato. É incrível como o filme ainda tem roteiro, tem toda uma produção muito bem feita. É difícil assistir filme, mas eu super indico, eu estou aqui indicando, Ambulância, Um Dia de Crime, que é um filme que está no cinema. Fantástico. E que vale muito a pena assistir, do Michael Bay, porque ele dá um show. Tem uma cena lá dos helicópteros, gente, Fantástico. que incrível. Fantástico. Muito bem feito o filme. Fantástico. Então, só para terminar esse raciocínio, para a gente sair desse assunto. Eu acho 2 pontos a decadência do Oscar. Um é quando eles estão mais ou menos acabando com o Star System, que você coloca o quê? As pessoas vão assistir filme porque tem um rosto. Que são a tradução seria o quê? O sistema de estrelas. Então vamos Nicolas lá. Cage, Isso, exatamente. Né? Então você bota esse sistema e diz assim: a partir de agora nós vamos investir nos rostos, as meninas também, né? Angelina Jolie, Julia Roberts. Esse sistema ele foi paulatinamente acabando por quê? Por 2 motivos. Uma questão econômica e essa globalização incrível. O filme do ano passado, se eu não me engano, ou do ano retrasado, foi um filme coreano. Aí você pergunta, ele ganhou como melhor filme. Aí qual a estrela? Não tem. O filme é ruim? Eu assisti. Evidentemente que não. Mas ele tem as grandes estrelas, ele faz parte das grandes produções. Por que ele levou? Por causa do mercado. Coreia do Sul está entrando pesado nos Estados Unidos. Enfim, esse é um motivo. O outro motivo que entra a questão do Disney é o quê? Agenda. A agenda. Os americanos, a América não tem cultura, eles têm entretenimento. Não é indústria cultural.
Indústria cultural, por exemplo, os americanos é dito o quê? Brasileiro. Faz filme para brasileiro. O cinema brasileiro é para brasileiro. O cinema francês é para francês. O cinema alemão é para a Alemanha. O cinema norte-americano é para o mundo. Essa que é a diferença. Porque o cinema foi a maior revolução do século XX. Não foi os bolcheviques, não foi Mao Tse-tung. Foi a revolução do cinema, porque implementou. Exato. Se você quiser implementar uma ideia, é a janela de Overton, né, em movimento. Eu acompanho o cinema há muito tempo, eu gosto de entender o que está acontecendo no mundo. E o cinema é uma das grandes revoluções que moveram a janela de Overton no sentido de produzir um novo sentimento, um novo pensamento. Perfeito. Se você acompanhar a história do cinema, você vai acompanhar a história da revolução cultural do mundo. Mas parece que eles esvaziaram os arquétipos e hoje está muito sem graça a indústria cinematográfica, tanto que o Oscar perdeu a audiência porque quis lacrar todo ano, tentando produzir justiça histórica. Esse é um discurso progressista e o Oscar começou a, por exemplo, premiar filmes a partir dessa agenda, desses protocolos. Perfeito. As pessoas tinham que ter ali um mínimo de atores negros, um mínimo de atores dentro de uma perspectiva sexual, né? De gênero, de mulher ou de gays. E isso trouxe toda uma substituição da história, né? Do roteiro, da criatividade, por uma tentativa de transformar o cinema numa plataforma política, né, de implementação de uma visão de mundo. E foi criticado o homem, a masculinidade tóxica do Rambo. Eu fui assistir o Rambo esses dias, achei o máximo de novo. Eu sou dessa época do Mel Gibson, né, do Bruce Willis, o Duro de Matar, né, e Schwarzenegger e toda aquela história que nós da geração X vivemos, né? Mas essa nova geração Y começou a mudar a história. É a geração chamada geração Peter Pan, que se recusou a crescer. Então temos aí uma transição, um ponto de inflexão, e o cinema foi muito usado para isso. Mas eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. Sim, sim. Eu acredito de fato que o homem foi na Lua. Você negar isso é uma estupidez. Mas aquele vídeo que mostra que o homem foi na Lua, ele é uma produção ou ele é verdadeiro? O que acontece com aquilo ali é o seguinte, não há dúvida, né, claro, evidentemente, que o homem tenha ido para a Lua ou não naquela data. Isso me parece que não está em discussão. O que sempre esteve em discussão, né, com questões dos cineastas e tal, e você... Isso é uma pauta, né, que está na mente das pessoas? É discutido isso? É discutido muito. A bandeira trêmula. Exato, aí vem o quê? Não tem vento na Lua? Não tem vento na Lua, a bandeira tremenda. As sombras na Lua, né? Quando ele chega na Lua, aí a grande pergunta é o seguinte: quem foi o grande diretor que estava na ilha, na ilha, né, para coordenar a troca de planos na Lua? Isso foi o... né? Teve troca de planos? Eles fizeram, né? Essa discussão. Por isso que veio essa questão de novo com esse fato surgiu lá, ele surgiu de novo com a questão do tapa do catiripapo que o Will Smith deu no Chris Rock, né? Porque aí você pergunta, e veja só o desdobramento, eles continuam, né? O The Guardian veio com assunto, New York Times, os jornais de Hollywood, né? Apenas o pessoal underground, o pessoal por debaixo da ponte, vamos dizer assim, é que foi discutindo. E isso que eu estou falando, que você está falando, está tudo no YouTube. Se botar em inglês e faz a tradução no Google, você bota lá, você vai ver todo esse sistema acontecendo, né? Então, isso tem que ter cuidado com essas questões de fake news, já que vem aí também as eleições, né? Enfim, então a discussão é o seguinte: o cara foi para a Lua. Foi, claro que foi para a Lua. Aquele primeiro momento é claro que foi. O que foi discutido era a questão da Guerra Fria, entre a questão da gravação e espalhar uma gravação, né, que foi feito na Lua, né, com aquele nível de qualidade e, enfim, até hoje... Em 1969. Entendeu? A qualidade do que foi mostrado ali na Lua... Exato. Não sei. Então, a gente vive... Eu li um livro incrível chamado A Era da Manipulação, que falava sobre mensagens subliminares. Sim. Hoje a gente sabe que não se precisa mais de mensagem subliminar. A mensagem é muito explícita. Eu estava nos Estados Unidos agora recente, passei de frente a uma loja da Gucci umas 2, 3 vezes.
E eu vi aquela fila de gente na loja da Gucci. E eu perguntava por que tem tanta gente na fila da loja da Gucci, sendo que nenhuma outra loja tinha. E aí eu lembrei que teve um filme agora que foi feito contando a história da Gucci. Eu assisti agora recente o filme para poder entender um pouquinho. E aquele filme foi também uma peça publicitária para divulgar a marca. Sim, né? sim. Quando você começa, tem gente até que fala, fale de mim, bem ou mal, mas fale, porque isso traz coloca o nome, né, na pauta. A questão tudo é publicidade hoje, tudo é um golpe de propaganda. Inclusive você, seu casamento com Ionara, como é que você conseguiu casar com ela? Você deu um golpe publicitário. Como é que você sequestrou a doutora Ionara? Ionara olhou para mim, meu bispo, e disse, é com isso que eu vou. Eu digo, então vamos embora. Agora, meu bispo, voltando àquele assunto da questão da diversidade, e só para dizer que ninguém é contra a diversidade, muito menos o cinema norte-americano. O primeiro negro a ganhar o Oscar foi Sidney Poitier, 65, se eu não me engano. Então o cinema americano, sem precisar de coisa nenhuma, eles já faziam essa diversidade. O problema, ninguém é contra a diversidade. O que 30 milhões de norte-americanos, 40 milhões de norte-americanos, de 98 para a semana passada, caiu fora do Oscar. Isso é uma hecatombe em termos de orçamento publicitário. Né? 40 milhões, de 57 para 17. Tem uma discussão que a Pfizer estava financiando o Oscar desse ano e ela acabou de lançar um produto para a alopécia, que foi justamente a situação que foi colocada na mente das pessoas sobre as mulheres que perdem cabelo. Sim. E a Pfizer tinha acabado de lançar o produto e financiou, inclusive, o Oscar foi um dos seus patrocinadores. Sim. Oza, nós aí terminamos essa semana a filiação partidária e eu queria falar um pouquinho sobre comunicação nas eleições. Tá. João Santana vai fazer comida aparecer de novo na nossa mesa? O marqueteiro João Santana tá... Você lembra, né? Você lembra, a comida sumia do prato, depois aparecia no prato. Era o mestre João Santana que conseguiu reeleger a Dilma Rousseff. Verdade. Um espetáculo o cara fez. Fez a imagem, produziu uma história, criou um personagem. Né? Se você vê a Dilma guerreira, valente. Eu li o livro Desinformação, do Ian Pacepa, que foi general do Nicolau Ceausescu, chefe da KGB ali, na Romênia, onde ele dizia, eu estive na mesa que nós criamos o Che Guevara, e nós colocamos a boina dele com a estrelinha, e divulgamos o Che Guevara como esse grande herói, que sabemos que não foi, era uma narrativa. Ele foi um retrógrado, um revolucionário, um sujeito muito complicado, que se tornou o símbolo da esquerda política. A minha pergunta nós vamos rir ou chorar no horário eleitoral gratuito esse ano? Nós vamos rir, nós vamos chorar. É sempre a mesma coisa. Agora, essa questão, né, pontual do João Santana, que está fazendo uma campanha também para presidente. Está fazendo a campanha do Ciro Gomes, para você saber. Do Ciro Gomes. E, veja bem... Já colocou o Ciro Gomes com Bíblia e tudo na igreja. Verdade. O discurso está falando até glória a Deus, aleluia. É verdade. A questão do marketing, Jota, é o seguinte, a gente é o eleitor, a gente tem que ficar muito... O eleitor ele precisa estar muito consciente desse momento que nós estamos vivendo. Né? Nós temos um grupo de marqueteiros que vieram da década de 90 com uma escola. Essa escola ela começou a ser alterada a partir de 2010, aí vem as eleições de 2012, 14, 16. Ela foi alterando muito com o advento das redes sociais. Então o que é que acontece? Sem querer estar aqui opinando em campanha de ninguém, e teve o seu ápice em 2018, né? Com esse advento extraordinário das redes sociais e que forçou
ao pessoal de comunicação, os CEOs de comunicação, a se posicionar de uma forma diferente da década de 90. Na década de 90 nós tínhamos o quê? Televisão, rádio e jornal. Né? Então, E campanhas milionárias. E as campanhas Mas a gente multimilionárias. vê um sujeito com um telefone numa haste, fazendo gravação e publicando nas redes sociais e se tornando presidente do Brasil com um orçamento ínfimo. Perfeito. Sem partido político, sem dinheiro, Perfeito. sem tempo de televisão. Perfeito. Isso é um ponto fora da curva? É totalmente fora da curva. E não é só a campanha do presidente Bolsonaro. Nós tivemos nessa mesma campanha casos assim incríveis. Por exemplo, havia nomes extraordinários, vamos dizer assim. Henrique Meirelles, por exemplo. Ele vem de 8 anos como presidente do Banco Central, né, do governo de Lula, e ele sai candidato. Né? Ele vem, passa todo o processo, e ele era um nome. E ele está nas redes, ele mesmo falou, ele investiu imediato 20 milhões para o início de campanha, do bolso dele. E ele ficou abaixo de um cabo, né, e que não Ciolo? Da Ciolo, o cabo de Ciolo, lá do Rio de Janeiro. Votos. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que ele ficou abaixo do cabo da Ciolo. Né? Então, essa mudança do eleitorado, ela se deu evidentemente com a chegada das redes sociais. Claro que sempre a gente está falando sobre o que é a regra em termos de comunicação e o que é a exceção. A exceção sempre houve, em todo canto do mundo, inclusive. Né? E como você estrutura uma campanha para presidente? Você está falando em termos de marketing, né? Jota, a questão de uma campanha presidencial na parte de comunicação, nesse tempo agora, ela precisa identificar, antes da montagem geral, né, vamos dizer assim, operacional do marketing, ela precisa entender 3 processos. Primeiro, que aí, antes de montar a equipe, você vem os generais, né, o que chama de núcleo duro, e precisa definir algumas coisas, que é o cara do marketing e, é claro, o comando da campanha. 3 pontos. Primeiro, a mentalidade da campanha. Certo? A gente vê muitas campanhas aí de qualquer jeito. A campanha ela precisa ter uma mentalidade. Qual vai ser a mentalidade da campanha? A mentalidade não quer dizer que é apenas um único ponto, não, mas ela precisa ter uma mentalidade de como nós vamos que é esse eixo de comunicação com a massa eleitoral, sem tocar na segmentação, a massa eleitoral. Primeiro, a mentalidade. Depois que você decide... Rosa, me dá exemplos aí de mentalidade. Vamos lá. A campanha A vai falar o seguinte, vai ser apenas uma campanha contra a corrupção. Nós vamos falar sobre a corrupção e papapá, essa coisa. A pauta é corrupção. É corrupção. Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. O caçador de Marajás. Existe uma mentalidade. Essa é a mentalidade. Uma mentalidade. Deixa eu citar, para sair um pouco do Brasil, deixa eu citar o que está acontecendo agora, que eu gosto muito, na França. Aí nós temos, em primeiro lugar, na pesquisa, não sei quando é que vai isso ao ar, mas no dia 10 é a eleição da França. Vamos lá. Nós temos Macron. Qual é a pegada, a mentalidade da campanha de Macron? Nós somos todos um, a Europa uma. Os franceses, nós somos um. Então você abarca todo mundo, eles têm os problemas lá de imigração, enfim. Aí, em segundo lugar, vem quem? A ultradireitista. Exato, Marine Le Pen, se eu não me engano. Sim. É o nome dela. Tá indo aí. Qual a pegada dela? Como ela vinha muito... Nacionalismo. Ela vinha muito, né, dura, ultra direita, então só avisou e ela saiu do tema de imigração e foi para a questão da economia dos franceses, comida na mesa. Ou seja, aí você tem o quê? Você tem uma mentalidade de campanha bem definida. Macron, a dele... Né? Nós somos todos um, abarca todo mundo, e enfim, e ela vem, não é só todo mundo, nós precisamos botar comida na mesa, nós precisamos resolver o problema dos franceses. A mentalidade. Depois da mentalidade vem um segundo ponto que é importantíssimo, a estratégia. Precisa ter a estratégia de implementação dessa mentalidade. Né? Aí começa agora, né, já a visão que não é só o coordenador de marketing, mas vem também os coordenadores setoriais, enfim, para a criação da estratégia. A partir daí, e só a partir daí, vem o quê? Aí vem os operários, que é a equipe de criação para definir
a como nós vamos nos comunicar dentro da mentalidade, seguindo a estratégia. Aí vem a criação, aí vem a montagem da equipe de redes sociais, vem a montagem da equipe de pesquisas, vem a montagem hoje, que sem ela é uma tragédia, que é a equipe, uma das mais importantes hoje, é a equipe de dados. E quando eu falo equipe de dados, é a equipe de dados legítima de trabalho, né? Não somente a inteligência artificial, nada, a equipe de dados para trabalhar todo o sistema, né, de dados de uma campanha. E, por fim, a partir dos dados você toma as decisões. Você toma as decisões. Você vai verificando o que você tem que fazer a partir do que o ponto de largada, a corrida começou, então você vai se situando no meio da corrida. Porque antigamente... Tem até a estratégia de atacar aquele que cresceu. Exato. Isso é feito de maneira selvagem. Porque a gente chama, algumas pessoas passaram a chamar de fake news, a gente chama de contrapropaganda. O que é contrapropaganda? É aquilo que você usa para que o eleitor, a população, passe a lembrar de algumas coisas. Por exemplo, nós estamos agora no momento, vamos lá, de BBB. A população não está lembrada de nada. A gente, né, os marqueteiros, publicitários, a equipe de comunicação precisa relembrar, né? Precisa relembrar a população quem é quem, né, no momento atual. Aí é quando vem as estratégias. Por exemplo, você tem uma estratégia agora mesmo, mês de abril. Mês de abril é o mês de que terminado ainda falando sobre campanha presidencial. Terminadas as eleições, a data de filiações, de descompatibilização, o mês de janeiro, porque aí vem outro parte importante, que é o cronograma. O mês de abril é o mês das entrevistas. Então todo mundo tem que estar dando entrevista em rádio, para chegar no mês de maio, né, se organizar. O mês de maio é o mês dos eventos. Para você terminar o mês de junho, o semestre, é mais ou menos organizado para que a população apenas saiba que, no mínimo, você é candidato. Aí entra o mês de julho, vem as convenções partidárias. Aí entra 17 de agosto, que começam os programas eleitorais. Aí agora o bicho pega. Aí começa a guerra. Aí começa a guerra, porque, veja só, quando chega na mão do departamento de criação, chega assim: candidato A, ele está com 15 pontos na pesquisa. Nós temos X número de programas de televisão. Certo? Então o que é que você faz? Se o candidato nosso ele está a 15 pontos abaixo da pesquisa entre o dia 17 de agosto até, vamos lá, chegar o início de setembro, você tem um tipo de estratégia, né? Agora, se chegar até 15 de setembro, e aí quem vai definir a estratégia e a comunicação são as pesquisas. Aí, se você tiver 10 pontos e o cara aparece num crescimento muito grande, e às vezes você consegue fazer... E essas pesquisas necessariamente não são aquelas pesquisas com esse brand, com essa marca. Não. São pesquisas internas feitas pelo próprio partido político, que tem conhecimento do que está acontecendo em cada lugar. Exato. Porque tem essa amostra, claro, e trabalha com a amostra própria, com pesquisa própria. Boa palavra. Pode-se prever alguma coisa? A propósito, quem vai ser o presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023? Essa é a pergunta de $1 milhão. Meu bispo... Eu acho que é um pouquinho mais caro. Mais caro, bem mais caro. Pelo menos o país, né, que arrecada quase, né, 4 trilhões a cada 12 meses. Que incrível. Bispo, quando chega pra gente, a parte nós os técnicos, vamos dizer assim, a primeira coisa que a gente faz é o precedente. Fernando Henrique Cardoso, ele se reelegeu. Lula, ele se reelegeu. Dilma, ele se reelegeu. O que o presidente Jair Bolsonaro ele passa agora, Fernando Henrique Cardoso, ele passou. Porque quando ele se elegeu, a esquerda fez imediatamente, olha que Fernando Henrique Cardoso sempre foi de centro-esquerda, imediatamente todos os carros na rua estavam fora FHC. Então, essa mesma pressão ele recebeu. Quem vai ser? Aí, esse é o ponto positivo, vamos dizer assim, positivo de avaliação para o presidente. É claro que o presidente eleito, ele sempre vai estar muito, muito competitivo, né? Essa é, vamos dizer assim, quando a gente faz a análise do que passou. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E política é como nuvem, né?
Parece que as coisas mudam rapidamente. Hoje a gente tem um cenário em abril de 2022. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Tem. Mas o que eu queria dizer. Tem, bispo. Tem muita água para rolar. Claro que a gente não sabe nada. Agora, o que eu vejo é o seguinte. É, nós, eu gosto de analisar logomarcas. A esquerda, os marqueteiros que trabalharam, é, que trabalham, enfim, com candidatos de esquerda, eles têm logomarcas e eles vão para cima. Por exemplo, vamos lá, América Latina. Qual é a grande logomarca da esquerda? Maduro é o mais conhecido. Já tinha um outro que era Mojica, do Uruguai, muito conhecido. Então são logomarcas. A logomarca da direita é uma só. Jair Messias Bolsonaro. É a logomarca. E não é um produto ruim. Não é um produto ruim. É um produto muito bom em termos de mensagem para a direita. Ora, quando a população, quando acabar a guerra, quando acabar o BBB, quando chegar às convenções, que a população tirar o algodão do ouvido, que é o sonho de todo marqueteiro, aí as coisas vão começar a aparecer. É um produto extraordinário, eu ouso dizer. Vamos lá. Eletrobras 2021. 5, tá no Google, não precisa de dados, nem equipe de dados. 5,7 bilhões de lucro. Furnas deu um lucro extraordinário. A Petrobras 2021, 106 bilhões de lucro. O crescimento do emprego, mesmo diante de uma pandemia mundial, é incrível o que aconteceu na economia do Brasil, comparadamente à economia mundial. A gente está bem à frente em todos os quesitos. Meu bispo, com tudo fechado, com toda a esculhambação que está por aí, que nego acha que é uma esculhambação, os Estados Unidos sofrendo com a inflação terrível. E o crescimento do ano passado? 4,6. Outra coisa, os Correios. 3,5 bilhões de lucro. Esse camarada que está lá, eu não sei muito o nome, é um general, Floriano Peixoto, se eu não me engano o nome dele. Esse camarada, ele merecia Rapaz, os caras acabaram com os Correios. Os caras pegaram... Jota, me perdoe, você puxa um assunto que eu gosto. Aí eu vou embora. Os caras pegaram os Correios e os Correios é monopólio. Como é que você quebra um monopólio? E como é que você gasta bilhões em propaganda dos Correios, que era assim que funcionava, se é monopólio, querido? E os caras quebraram. Só tem os Correios no Brasil, os caras quebraram. Aí vem um cara, ninguém sabe quem é, né? Aí bota lá um general do Exército, aí chamado Floriano Peixoto, né? Um nome até significativo. E o segundo presidente brasileiro? O segundo presidente brasileiro. E o cara chega e dá um lucro de 3,5 bilhões na calada. Isso tudo em silêncio, sem ninguém saber. Então por isso que eu falo, né? Quando eu falo que o presidente que Jair Bolsonaro é uma grande logomarca para a direita, é claro que sim. E tanto é que Lula, não estou dizendo isso de propaganda, Lula essa semana disse o quê? Ele disse, nós precisamos tomar cuidado. Ele não é qualquer um. O senador Randolfo Rodrigues disse o quê? Ele disse o quê essa semana? Ele disse, olha, nós precisamos tomar cuidado. Porque desse jeito o Bolsonaro ganha a campanha. Eu vi. A deputada, a Tabata, ela falou isso também. Ela disse, olha, nós precisamos ter a humildade para entender que nós não ganhamos a campanha. A esquerda brasileira está muito preocupada em perder essa eleição, já que o presidente fez, mediante todas as limitações que ele teve, por conta dos cenários externos e todas as condições internas também, de toda a guerra política que a gente está vivendo, desde que ele se elegeu, antes dele se eleger, um super mandato, no sentido de que ele conseguiu tocar a coisa e trazer até aqui. Mas, assim, há uma diferença entre campanha de um presidente para uma campanha de um governador. Qual seria a maior diferença entre fazer a campanha para um presidente e fazer a campanha de um governador? A campanha presidencial, ela mexe com elementos do emocional de uma nação que é um pouco diferenciado da campanha
local de um estado, né? O que é que acontece? Existe uma frase muito interessante ligada à psicologia, o Carl Jung. Ele tem uma frase assim que eu acho maravilhosa. As pessoas não falam o que pensam, as pessoas falam o que sentem. Isso na área do marketing é fundamental. A boca fala do que tá cheio o coração. As pessoas falam não o que ela acha. Ela fala o que ela pensa. Por exemplo, a questão de gostar ou deixar de gostar de alguém. A pessoa me aborreceu hoje. Se alguém me perguntar, fulano de tal, eu digo, não vale nada. Aí amanhã o cara chega, me pede desculpas, beija meu rosto e vai embora. Aí a pessoa pergunta, fulano de tal, eu digo, maravilhoso. Então não é o que eu acho, é o que eu sinto. Vamos dizer assim, o grande objetivo da comunicação é você chegar ao que a pessoa está sentindo. Esse tipo de sentimento nacional, ele é diferente da questão local. A campanha de governador. Se você chega numa campanha de governador, Osa, você vai para o Rio Grande do Sul e você não entende que aquele cara fez tudo certo, aquele governador ele fez tudo certo, ele resolveu o problema mais básico, saúde, segurança. Aí você chega com essa percepção. E aí você vê que ele tem problemas na pesquisa. Quando você vai ver, nada, é porque o motorista dele foi pego, sei lá, com maconha, com alguma coisa assim. Então, essa questão local, a campanha de governador precisa ter essa questão. Muitas vezes, nós somos chamados para fazer campanha em outros estados, e às vezes se comete erros por causa dessa questão, que não são identificados pela qualitativa. Porque até a pesquisa qualitativa, ela precisa que se faça as perguntas. Imagina, olha, vou lá para o governador lá do Paraná, ou lá do Nordeste, lá do Pernambuco, olha, o que é que você achou do motorista que foi pego com maconha? Até a pergunta, ela precisa ter, primeiro, por isso que tem as reuniões estratégicas. Essa é a diferença básica. Né? Claro que é a questão de estrutura, a questão de montagem de equipes, todos esses instrumentos da comunicação são eu estudei idênticos. estatística, né? É fácil você contaminar uma amostra se você quiser induzir uma pergunta. Perfeito. O que você achou do motorista? Que eu me lembro que uma vez eu fui dar uma entrevista num veículo e a repórter era sobre uma igreja que tinha sido... Eu era então presidente do Conselho de Pastores aqui do Plano Piloto, e me chamaram para falar sobre uma igreja que um sujeito tinha feito um desaforo, colocado uma faixa na frente dela, alguma coisa que ele realmente estava xingando, falando um palavrão feio contra a igreja, porque parece que ela estava produzindo um barulho, alguma coisa que ele não gostou. Então, de cara, a repórter, né, começa a filmar e ela põe o microfone e diz: foi uma grande afronta, diga para nós que afronta foi essa. E eu falo: olha, já está induzindo a minha resposta, tentando que eu inflame o discurso. Tanto é que tem a espontânea e tem a induzida. Ou seja, já é assim, tipo, Exato. estabelecendo o tom de uma resposta. E eu, obviamente, não caí nessa. Exato. Né? Eu entendi que as coisas se resolvem pacificamente. As pesquisas são confiáveis, Osa? São as pesquisas internas. A pesquisa é um sistema maravilhoso. As pesquisas são maravilhosas. Por exemplo, como é que eu explico aqui o exame, eu vou usar de sangue, eu ia usar outro, que todo mundo sabe qual é. Você não pega aquele montante, vamos dizer assim, dos elementos, e você vai fazer a pesquisa em todos. Não. Vamos dizer, dejetos humanos, para ser elegante aqui. Você vai para o laboratório e você não leva o total. Você leva apenas um pouco e tira uma amostragem. E aí sabe qual é a doença que você tem. A pesquisa é a mesma coisa. É uma amostragem. Ela é maravilhosa. Eu estou falando da pesquisa que você tem. Todo grande partido do Brasil, todo candidato, todo governador, pelo menos deveria ter, tem o seu sistema de pesquisa interna. Uma coisa é a pesquisa interna. Outra é essa que vai. Tanto é que quando você faz campanha, você sempre trabalha com duas pesquisas. Uma interna, que ela envolve a quantitativa e a qualitativa, que são as perguntas que você acha pertinentes a fazer para direcionar a equipe de criação. E você tem as pesquisas que você faz,
que é você registra no TSE e divulga. Né? Essa para ficar numa palavra elegante, essa às vezes é complicada. Vamos lá. Eleições proporcionais. São 27 vagas para senador, 513 para deputados federais e Sim. 1.059 para deputados estaduais. Perfeito. Se eu fosse um candidato a alguma dessas vagas, eu não sou, porque nem filiado a partido eu sou. Deveria. Eu acho. O que eu devia fazer? Quais seriam assim as minhas estratégias para ocupar uma dessas vagas? JB, meu bispo, toda política é um clichê. Mas, vamos lá. Toda política é local. A primeira coisa é a questão local. Então, aqui, nesse seu cast, é ouvido em vários países, enfim, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Toda política ela é local. Se você é deputado, se você é candidato a deputado estadual, às vezes, até vereador, ele às vezes quer fazer a campanha, aí ele diz, olha, nós vamos trazer uma equipe de marketing ou uma equipe digital para tocar o negócio para andar. Vereador, na verdade, precisa de pouco marketing. Deputado estadual, ele precisa se comunicar com o seu estado, e aqui no caso de Brasília, o distrital, mas ele precisa analisar algumas coisas. Vamos lá, Distrito Federal, aqui, a nossa cidade, né? O distrito. São 8 vagas para deputado federal. Apenas 8 vagas. Então, o conselho para o deputado federal, o candidato a deputado federal aqui do DF, ele é totalmente diferente do conselho do candidato de São Paulo. Por quê? Porque são 70 vagas para deputado federal em São Paulo. 94 vagas em São Paulo para deputado estadual. Aqui em Brasília, quanto? 24. Né? Então, agora, eu sempre digo o seguinte, você tem que ter um nicho, o mínimo. Seu nicho é o quê? O sindicato? Você é representante do quê? Dos professores, dos evangélicos, dos católicos, do agronegócio. Então, você deve ter um nicho para que você tenha uma base e aí partir. Então, nós estamos falando de deputado estadual, vereador e deputado federal. Você tem aí um nicho, você tem um grupo de pessoas que te elegem. Mas não é assim para senador e para governador. Exato. Nem para presidente. Boa palavra, boa palavra. A respeito de nós, os evangélicos, nós somos excelentes para eleger vereador. Nós somos excelentes para eleger deputado estadual. Nós somos razoáveis para eleger deputados federais. Ponto. Aí agora vem os problemas que nós temos. Senador. Por que nós temos alguma dificuldade em eleger senador? Por causa da mentalidade. Às vezes o cara sai de deputado estadual ou federal e vai para senador, com a mesma mentalidade. Eu faço aqui, seja evangélico, seja católico, seja sindicalista, você tem um grupo de eleitores naquela cidade, naquela região. Para sair candidato a senador, talvez naquela região toda a política local, repetindo, o número de católicos não consiga eleger o candidato católico. O número de evangélicos não consegue eleger o candidato evangélico, que saiu apenas com a única bandeira. Por isso, a grande regra no jogo para Senado é o quê? Os candidatos atrelados à campanha do governador. Por quê? Porque o governador ele circula em todas as áreas, por isso o que acontece fora disso são as exceções. Esse é que é o grande problema, que é a mentalidade. A mentalidade de uma campanha para senador, o cara é católico, é evangélico, ou do agronegócio. Olha, eu tenho um nicho aqui. Ele tem que falar, né? Para além da sua representação política, do seu nicho. Perfeito. Porque senão ele não tem um discurso que possa se tornar um candidato eficiente, efetivo, majoritário. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui. Um único exemplo. O irmão Lázaro, que veio a falecer agora, era deputado federal, teve uma votação brilhante lá pela Bahia. Em 2018, ele saiu candidato a senador. Então, se eu não me engano, até eu dei umas 2 passadas por lá, não na campanha dele, apenas chegando 40 dias ou 20 dias, se eu não me engano, esses dados estão no Google, então é fácil a pessoa ver, checar. Ele estava bem, mas quando ele chegou no teto dele, que era o quê? Uma campanha nimiamente para o público evangélico.
Então não tem como você fazer se aquela região ele tem um teto, né? É por isso que nós temos dificuldades terríveis de eleger senador. A mesma coisa nós temos dificuldades em eleger prefeito e nós temos dificuldades extraordinárias, muito mais para eleger governador, por causa dessa questão. Então, Osa, qual é o conselho que você daria para os candidatos evangélicos? A política, ela é um principado. Eu gosto muito dos gregos, meu bispo. Eu sou fã dos gregos, eu sou fã daquela gente. Aristóteles, né? O homem deve entrar na política porque ela é o ápice da virtude. Você deixar de cuidar de si porque você já resolveu o seu problema e agora você vai resolver o problema da comunidade. Platão, né? A república, a ideia dos governantes, né? Por isso que chama de platônico, né? A ideia dos governantes filósofos. Ai, Platão, como tu eras menino. Mas enfim, o conselho não técnico que eu daria é que se o meu bispo me permite, é que toda batalha espiritual ela requer um suporte espiritual. Daniel não era só a capacidade de inteligência, ele teve um suporte extraordinário espiritual. José, a mesma coisa. A juíza Débora, a mesma coisa. E aí vai, É Abraão, porque enfim. um rei tem que ser sacerdote, né? É o Exato. sacerdócio real. Eu já tenho falado Exato. para muita gente, essa não é uma guerra que você luta com a força do Exato. braço. Existem muitas outras forças que sim, estão envolvidas nesse conflito. Então não dá Perfeito. para simplesmente você ficar refém das questões naturais, né? Há muitas coisas entre os céus e a terra, mais do que a nossa vã filosofia. Perfeito, meu Dr. bispo. Miles Monroe esteve comigo em 2014, no ano que ele morreu em novembro, ele esteve comigo em julho. E ele saiu da minha casa, aqui da minha casa, e na porta ele me deu uma palavra profética e completou, essa palavra profética é minha, então eu não posso dizer, mas ele terminou dizendo: ensine os seus jovens a amarem seu país e ensine-os a entrar na política. Fantástico. Qual é o conselho que você daria para os Fantástico. jovens que querem ser políticos? Entre na política. Gostem da política. A política decide destinos. Vou dar um exemplo muito. Você falou dos gregos. Os gregos eles acreditavam que quem não se envolvia com política era um idiota, né? Essa é a palavra do significado do grego, que era convidado para sair da metrópole para a acrópole, a fim de discutir os temas importantes da vida comum do cidadão, a fim de que essas coisas fossem colocadas na mesa e decisões importantes sobre o destino da cidade fossem tomadas. E quem se recusava a sair da metrópole e subir à acrópole para essa discussão sobre os destinos futuros do mundo, então das cidades gregas, ele era chamado de idiota, porque ele Sim, estava entregando o seu destino sim, nas mãos de outras pessoas que sim, estavam perfeito. decidindo o futuro sem que ele pudesse participar. Então as pessoas querem dizer que querem ficar fora da política, elas são apolíticas. E o que nós dizemos é que você é um estúpido, porque você está dando o seu destino para outras pessoas que, como alguém disse, quem não gosta de política será governado por quem gosta. Perfeito, perfeito raciocínio, bispo. Perfeito, é isso aí. Não tenho mais nada a acrescentar. A política é o comando. Não tem muito o que se discutir. Alguém faz uma metáfora, uma analogia com o sal, né? Já ouvi isso muito. O sal, ele pode ter né, um caminhão de sal do lado de fora, mas ele não vai fazer efeito nenhum na panela. Ou seja, o sal para ele salgar, ele precisa estar na panela. Então nós podemos ser uma multidão de muita gente e desorganizados, podemos perder como no Chile, né? O Chile perdeu a eleição, a esquerda ganhou, o Boric, né, ganhou a eleição, porque o chileno se recusou a ir para as urnas.
E as igrejas tinham um discurso de que não deveria se participar. Existe até uma escatologia que justifica isso, já que o mundo jaz no maligno, e esse mundo está perdido e nós não podemos fazer muita coisa. Então, nós temos aí uma questão que está na mesa hoje, para você que está nos assistindo. Ao decidir ficar de fora do processo político, você está entregando o poder, o mando de uma nação às pessoas que vão levá-las para um caminho bem diferente dos seus valores. Então, nós não podemos nos recusar a fazer parte disso. Jesus nos chamou de sal, né? Jesus nos chamou da luz do mundo. E quando a igreja deixa de se manifestar, quando a igreja deixa de brilhar, o mundo está entregue à escuridão. Quando o sal se torna insípido, nas palavras de Jesus, perde o seu sabor, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Então, se nós nos tornamos uma subcultura, é porque nós recusamos subir as montanhas, e conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias, e influenciar o mundo, as esferas, com os nossos valores, com os valores do Evangelho. As pessoas dizem, política e religião não se misturam. A minha resposta a isto é, e quando a política se torna uma religião? Quando você pensa em humanismo, nazismo, socialismo, quando você pensa em positivismo, quando você pensa em todos esses ismos, você está pensando em um sistema religioso com salvação, com escatologia, uma seita. A política se tornou uma religião para muitos. Só que é uma religião secular, como diria Eric Wegelin, como diria o grande historiador católico dos deuses da Revolução, falando que a Revolução Francesa tinha também os seus deuses, Christophe Dawson, um grande livro que ele escreveu falando sobre os deuses da Revolução Francesa. E então eles tinham o fim da história, que proclamava que a história estava sendo governada por forças fortuitas, forças inanimadas, forças anônimas, que a história tinha uma finalidade. Se você se opusesse a essa finalidade, você deveria ser atropelado pelos movimentos do materialismo histórico. E nós vemos essa mentalidade na Revolução Francesa e vemos também na Revolução Bolchevique. De forma que quando o Muro de Berlim caiu, Francis Fukuyama brincou. O fim da história é a vitória do capitalismo contra o comunismo. E você me pergunta, qual é a verdade? A verdade é que o fim da história não é a vitória do comunismo, nem do capitalismo, nem de nenhum desses ismos. O futuro não é utópico, o futuro é cristópico. Amém. Excelente palavra. Eu estou aqui com Osa de Oliveira, ele é publicitário, nasceu lá em Aracaju, mas ele anda dizendo por aí que é um dinamarquês e casou-se com a doutora Ionara, competentíssima, uma advogada que tem um grande valor, uma grande presença, né? Quando você fala de direito, ela realmente comanda, ela governa, é uma área que ela transita de maneira muito fácil e é muito contundente. Obrigado. E ele tem vários filhos. Quantos filhos você tem? 3. 3 filhos. E é um grande amigo. Eu tive aqui esse super papo, suas últimas palavras, com Osa de Oliveira. Meu bispo, eu queria agradecer a esse tempo aqui. Me sinto muito honrado e assisti o último JBcast, o da Ucrânia, né, com o reverendo Elias. Extraordinário. Aprendi muito. Né, e me senti honradíssimo com esse convite. E quero voltar mais vezes. E uma honra muito grande ter participado desses momentos extraordinários. E a minha última palavra, a questão da política é o seguinte, né? No dia 2 de outubro, né? Saia de casa e vota bem, vota Suba certo. a Acrópole, saia da metrópole, vá à Acrópole, é o lugar da urna, marque a sua posição e não somente isso, se inscreva e curta o nosso canal, ative o sininho,
E não deixe de votar, e não só isso, você precisa realmente buscar candidatos que representam os seus valores. Porque nesse mundo tão escuro, nós precisamos do sal na terra, da luz no mundo. Não a luz da igreja, não o sal do céu. É preciso a sua participação, é preciso que você seja um cristão ativista pelos valores fundamentais do livro que criou esse mundo, a Bíblia Sagrada. Amém. Então vejo Amém. você na próxima. Muito obrigado.